Só um minutinho aqui, minha gente. Já vou chamar a Débora, que já chegou, né? Só vou colocar aqui o tema da live, tá? Para quem chegar depois, ficar sabendo do que se trata. Como trabalhar com faxina em escola e construção civil na Inglaterra. Muito bem, agora eu vou prender aqui. Débora, pode se convidar, por favor? Olá, Olá, tudo bem, tudo Débora? bem, e você? Tudo jóia. Ah, Muito ótimo. obrigada porque você está aqui hoje depois de um dia de trabalho, cansada. Imagina, obrigada a você pelo convite. Parece que estamos combinando as cores. Pois é, Ai, legal. Sintonia, hein? muito bem. Bom, eu vou me apresentar porque algumas pessoas novas chegaram durante esses últimos dias, acho que vieram do seu perfil. Aí depois você se apresenta e a gente já começa porque tem uma pancada de perguntas para te fazer. Então, vamos lá. Meu nome é Luciana Paquet, eu sou tradutora aqui em Londres, trabalho com isso há 16 anos e meu negócio é tradução de documentos. Mas eu resolvi abrir esse perfil porque as pessoas, geralmente, muitas pessoas me perguntam, né? Sou formada nisso, trabalho naquilo no Brasil, minha experiência, como é que eu faço para trabalhar aqui no Reino Unido com isso? E eu nunca tive muito tempo para correr atrás disso, eu simplesmente ajudava na medida que eu sabia, na medida que eu podia, mas com esse perfil eu acho que eu consigo alcançar mais pessoas e deixar gravado, registrado para aquelas outras que vão chegar no futuro, eu não precisar ficar repetindo. Então eu comecei a fazer algumas lives com alguns profissionais, né? Psicólogo, nutricionista, professor e etc. E surgiu a necessidade, é claro, daquelas pessoas que ainda não estão preparadas para entrar no mercado de trabalho porque não têm inglês suficiente. E como a gente, todo mundo precisa pagar o aluguel e comprar comida, tem outros serviços que a gente pode fazer. Então, comecei a chamar pessoas de outras áreas que não precisam, que pode o inglês básico ou o inglês intermediário, para sempre ter aquele olhar para cima, né? Que eu quero alcançar aquele objetivo e aí, enquanto está trabalhando nessas outras áreas, a pessoa tem tempo para estudar e correr atrás, juntar documentos e etc. Então, hoje a gente vai conversar com a Débora, que trabalhou com faxina em escola e agora trabalha em obra, né? Construção civil. Então, por favor, Débora, se apresenta para a gente, por favor. Tá bom. Então, gente, boa noite, né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu adorei essa iniciativa. Eu acho que quanto mais lives a gente fizer, quanto mais pessoas a gente conseguir conectar, né? A gente consegue ajudar, isso é muito bom. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, meu nome é Débora, eu sou de Campinas, São Paulo. Eu moro em Londres já tem 1 ano e 4 meses. Antes disso, eu morei por 10 meses na Itália, na região da Toscana. Nós fomos para lá, eu e meu esposo, para fazer a cidadania italiana. A gente até tentou morar lá um tempo, mas a gente viu que as coisas eram bem mais complicadas, questão de trabalho, muita Uhum. burocracia. O meu documento demorou muito para ficar pronto. E aí a gente foi pesquisando outras opções de países e escolhemos a Inglaterra. E como a gente estava Uhum. numa cidade pequenininha no interior da Toscana, a gente falou, bom, vamos logo para Londres, né? Vamos trocar oito. A gente foi tipo nos extremos, né? Era uma cidadezinha É, bem pequena e viemos para cá. muito bem. Então, você chegou com inglês básico, inglês intermediário? Como que você julga o seu inglês quando você chegou aqui há 1 ano e 4 meses? Ah, eu julgo um pré-intermediário. Eu estudei bastante, assim, já no Brasil. Eu tinha um conhecimento Uhum. na questão de leitura, tanto que a minha leitura foi sempre muito bem desenvolvida, mas eu nunca tive a Uhum. prática, né? Então eu não tinha aquela questão da conversação, mas eu Uhum. conseguia já entender, então eu julgo ali um pré-intermediário. Não cheguei Certo, sem nada, nada. certo. E quando você chegou, você montou um currículo e você começou a distribuir. Como é que você conseguiu o seu emprego? A escola foi seu primeiro emprego aqui? Não, quando eu cheguei, eu já fiz o visto lá da Itália, porque eu já queria aqui chegar trabalhando, né? Porque eu Uhum. fiquei pensando assim, não posso mais ficar esperando, quero chegar já trabalhando.
E assim, Sim. eu cheguei numa terça-feira, numa sexta-feira eu consegui meu primeiro trabalho. Então não deu nem Oh, uma semana. E era uhum, realmente de limpeza também, de Airbnb. E foi um contato, uhum. conheci uma moça no centro aqui do bairro onde eu moro. E aí, aí a gente conversou um pouquinho, ela era brasileira, perguntou se estava precisando e já fui. Foi assim, de boca a boca Ah, mesmo. uau. Uhum, Aí, no sábado, o meu marido começou a trabalhar em um restaurante de comida brasileira. Ele veio sem inglês nenhum. E aí ele uhum. pensou, vou procurar onde tem brasileiro. Português eu sei Sim, falar, né? sim. Então ele foi, conseguiu esse trabalho no sábado. Então também, ali 5 dias que a gente estava aqui. E quando Foi. ele começou a trabalhar, ele perguntou se não tinha uma vaga para mim. E aí a gerente falou Uhum. que tinha. E aí no domingo eu fui pro restaurante. Com Ah, olha. contrato, com direito a férias, tudo certinho. Então foi bem rápido, né? Tanto que eu digo que a Inglaterra, né, antes do Covid, era muito diferente, né? Tinha muito trabalho realmente. Então, É, inicialmente é. foi assim, não precisei fazer currículo, nada. Aí eu trabalhei no Olha que legal. restaurante por uns 5 meses, aí veio o Uhum. lockdown, ficamos em casa, né, por março, abril, maio, junho, finalzinho de maio. Só que eu não queria mais voltar pro restaurante, porque vocês sabem, né, gente, rotina de restaurante é muito puxado, final É. de semana, uma folga só na semana. Eu tava ficando muito cansada. E aí No, eu no comecei a restaurante, procurar. o que você fazia lá no restaurante? Trabalhava na cozinha e fazia reposição do Uhum. buffet. Ah, tá. Era bem puxado, Certo. assim, ficava muito cansada, as horas, enfim. Uhum. E como que surgiu a oportunidade na escola, então? Foi durante o lockdown que você Foi conseguiu durante o isso? lockdown. Assim, eu poderia ficar recebendo o furlough e começar a procurar Uhum. trabalho depois. Só que, Uhum. sabe, era algo que eu não queria voltar pro restaurante. E eu falei, ah, as coisas começaram a abrir, né? As lojas iam abrir dia 15 de junho. E começou a Uhum. anunciar que as coisas iam retornar. Então eu falei, vou começar a procurar Uhum. outro trabalho. E aí foi pelo Sim. aplicativo Indeed. Eu fui Uhum. procurando cleaner de escola, cleaner de escritórios. Procurei trabalho na minha área administrativa também. E aí foi. Você fazia o que lá no Brasil? Eu sou formada em administração e ciências Uhum. contábeis. Eu trabalhei muito tempo na área financeira, área administrativa, com auditoria externa. Mas os dois Uhum. últimos anos eu estava trabalhando como professora no colégio técnico, dando aula para os adolescentes aí na área administrativa. Ah, olha que legal. E aqui você tem essa intenção de ir para a área administrativa também, ou você quer mudar Ah, de área? futuramente eu penso sim, sabe? Não quero ficar na Uhum. limpeza para sempre, não. Sim. Mas nem por questão financeira, viu? Vocês vão entender depois. Uhum. É, tanto que na obra eu acho que eles pagam bem, mas acho que Uhum. é legal, né? A gente estudou, se dedicou, então futuramente Sim. eu tenho esses planos sim. Bom, aqui vai ter vão abrir portas, né? Vamos ver para É, onde que você vai. Isso aí. verdade. E então, peraí, vamos por parte. Você, nesse aplicativo do Indeed, você se cadastra ou simplesmente você só pesquisa as vagas? Como é Ah, que tá. funciona? É assim, você entra e cria o seu perfil. É muito simples, gente. Uhum. Tipo, até mesmo para quem tem o inglês básico, sabe? São informações Uhum. simples. Nome, Uhum. sobrenome, endereço. Aí você pode colocar sua experiência profissional, você faz o seu cadastro. Uhum. Aí ele Sim. mesmo, ele gera um currículo para você. Isso eu acho muito bom. Você pode fazer o Uhum. download e mandar esse currículo que ele gerou para outras vagas. Ah, E aí é igual você o LinkedIn. isso, igual o LinkedIn. Uhum. Só que para essas Uhum. vagas mais, assim, operacionais, né? Sim. Aí você pesquisa, então coloca lá o nome da vaga que você quer e coloca o endereço. Assim, coloca, Uhum. né, próximo ali da sua casa. E tem a opção de Uhum. colocar qual a distância, o máximo de distância que você quer. Aí Uhum. também tem uma coisa que eu acho que é legal ressaltar, porque tem muita gente que acha que quando você vem para Londres, você tem que morar na zona 1, zona 2, senão não tem trabalho. E não é isso, gente. Eu moro Não na dá nem zona para morar na 6. zona 1 da É zona. super caro. Tem gente que nem chegou aqui e fala, ah, mas eu tenho que morar lá, é muito caro. Eu falo, gente, calma, a Não. cidade é muito grande, tem muitas É. oportunidades em todas as regiões. Então eu moro Isso na zona mesmo. 6. O trabalho no Uhum. restaurante já era aqui perto. Não era no Ah. mesmo bairro, mas era pertinho. E eu coloco perto de Uhum. casa, sabe? Foi uma coisa que eu Isso. falei, mais do que 10 milhas eu não vou nem pesquisar. E aí Uhum. apareceu essa vaga da escola. Ah, desculpa. Aí aparecem as vagas, você só clica Uhum. assim, ler a vaga completa, se te interessa, aplicar. Quando você Uhum. aplica, ele só deseja confirmar sua aplicação? Sim. E aí o empregador já recebe os seus dados. Então é muito Sim. fácil, sabe? Eu acho que ele é É. bem simples de utilizar.
E foi assim que você encontrou, então, emprego na Na escola? escola, foi assim. Então, no meio do lockdown, fui procurando cleaner de escolas, cleaner de escritórios, e aí fui aplicando para Uhum, várias vagas. E aí, uhum, eu só coloquei isso, aplicar. E aí, recebia um e-mail. Posso falar já como uhum. foi? Essa parte? Sim, claro, por favor. Tá. E aí, eu só recebi um e-mail falando que o empregador tinha visto a minha aplicação. E lá também Uhum. mostra quantas pessoas se candidataram. Tinham 120 pessoas, acredita? Uau, Bastante. uau. E E aí aí, a eles pessoa. Isso te foi chamaram para uma entrevista? numa sexta-feira. Recebi esse Uhum, e-mail só. Aí na segunda-feira, a pessoa lá do RH me ligou. E aí eu fico meio assim pra falar no telefone, sabe? Daí eu falei, é, olha, eu não falo inglês muito bem. Ela, não tem uhum, problema. Ela foi super paciente, falou devagarzinho comigo, eu consegui entender tudo. E ela só uhum, perguntou se eu tinha interesse, explicou qual era o horário, onde que ficava, e uhum, perguntou se eu podia começar na quarta-feira. Isso foi na segunda. E aí eu falei que sim. E aí ela me mandou um e-mail, que eu tive que preencher uma ficha, né, para poder fazer o meu uhum. contrato. E aí na Sim. quarta-feira, tipo, em junho, quando tudo tava voltando, eu comecei a trabalhar na escola. E aí eu abri mão do meu trabalho no restaurante, tudo, né, pra, Uhum. pra começar uma vida nova, vamos colocar assim. É isso mesmo. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, ó, porque Tá. você é super qualificada no Brasil, né? Uhum. Quando você fez o seu cadastro no Indeed, você colocou tudo ou você só pôs um básico, assim, para não assustar Ai, muito? não, assim, quando eu tava procurando vagas na área administrativa, eu coloquei tudo. Aí eu falei, Uhum. ai, quando eu vi que tava ficando mais complicado, por questão do lockdown até e tudo mais, eu falei, não, vou procurar área na limpeza. Aí eu fiz só o básico, não coloquei Ah, tá. formação, nada. Eu Certo. coloquei, Foi tipo, bem ensino médio só. certo. Porque senão você fica super qualificada para uma vaga que É, não e às vezes precisa, eles e eles daí nem podem ficar com chamam. receio. Isso, Uhum. certo. E, e aí, então, che- você foi empregada da escola, você foi empregada da subprefeitura do Câncio, ou você era terceirizada por alguma outra empresa de limpeza? Como é que era Tá, isso? era terceirizada. Então, essa Uhum, empresa que eu trabalhava, eles trabalham com contratos com escolas, hospitais, várias coisas. Então, uhum. assim, a escola contrata essa empresa e essa empresa fornece o cleaner, né, no caso que era eu, e os produtos de limpeza. Ah, certo. E aí eles Então, têm uma relação assim de um monte de escola em várias regiões, e aí eles vão alocando os funcionários conforme fica mais próximo, né, para cada um. entendi. E você, então, quem ligou para você não foi a escola, foi o RH dessa empresa. Isso, dessa empresa terceirizada. E aí, na quarta-feira, você foi direto para a escola, Isso. ou não? Só que eu já vi vaga só para quem tem interesse e curiosidades com contratos de cleaner diretamente com a escola. E aí eu Uhum. vi que eles pagam mais, né? Até porque tem esse repasse, né? Então, por Ah, exemplo, sim. a vaga que eu vi que era direto com a escola era 10,75 a hora. E essa Uhum. empresa, eles começam pagando 9 a hora. Essa empresa terceirizada. Sim. Certo. Aí você perguntou Entendi. se já fui direto para a escola. Sim, então eu assinei preenchi os formulários, né? Mandei o documento. Aí ela Uhum. falou assim: ah, você vai encontrar com tal pessoa nesse endereço aqui da escola, tal horário. Aí fui. Uhum. Quando cheguei lá, já fui preparada para falar tudo em inglês. Quando cheguei Uhum. lá, o rapaz olhou para mim e falou: falas português? Aí eu, sim. Ele era de Portugal. Então ele me Ah, explica, eles que dão, legal. ele era o gerente da área, né? E ele deu todo o meu Uhum. treinamento em português. Então acabou sendo bem cômodo aí para mim nesse caso. Olha que legal, muito bom. Então, é, a dica é, se você for direto para a escola, você sabe assim, dá para a pessoa entregar os currículos direto para a escola, então? Tá, o que que eu já percebi? Você pode Hum. entrar no site da escola próxima da sua casa, sei lá. E aí tem uma Uhum. parte de carreiras, Uhum. jobs, né? Você pesquisa lá dentro do Sim. site da escola. E aí você vê se tem alguma vaga para cleaner ou para, esqueci a palavra agora, como se fosse um zelador, sabe? Acho que é Certo. janitor. E aí Sim, eles isso. colocam lá. Essa vaga que eu tinha visto tem dentro do site da escola. Então é uma dica para você, não é só para Sim. professor, diretor que eles anunciam lá, para essas vagas mais de limpeza também. Então vale a pena, né? Porque você vai ganhar um pouquinho mais um contrato direto com a escola.
E você acha que eles estavam contratando mais por causa dessa situação de coronavírus, que a Sim. gente tem que limpar tudo muitas Aham. vezes? Ah, então Eles eles estavam estão contratando contratando. mais nessa área. É. Agora, Certo. infelizmente, deu uma parada porque as escolas estão fechadas, né? Mas lá em Uhum, junho, como voltou e eles estavam com essa preocupação de, tipo, tem que estar muito bem limpo, eles contrataram bastante. E tanto que tinha uhum, uma escola que eu ia, às vezes, no horário do almoço, só para passar um pano com produtos para deixar tudo bem higienizado, a mesa das uhum, crianças enquanto elas estavam almoçando. Então, tipo, foi um uhum. trabalho muito simples, sabe, que eu fiz. Então, eu era contratada para ir lá só no horário do almoço. Primeira série lá, aqui não fala primeira série, mas primeiro ano. Foi pro recreio Aham. lá, pro almoço. Eu entrava, limpava todas as mesas, limpava a maçaneta. Segundo ano, foi pro almoço. E assim, ia indo. A única Então coisa que eu fazia era isso. você ia sempre para a mesma escola, o seu horário era fixo. Como é que era a sua carga horária? Sim, era fixo. Eu Hum, comecei com 3 escolas. Então, era uma de criancinhas menores, era das 4 às 6. A única coisa ruim, gente, meio, não, o horário não é tão assim disponível porque tem que esperar as crianças irem embora, né? Pra poder é. começar. Porque você não pode ficar Uhum, passando, a criança pode cair, escorregar lá, enfim. Então começa uhum, geralmente quando a escola fecha. Então eu fazia certo. uma escolinha das 4 às 6. Depois eu fazia outra escola que estava só a parte do escritório, que ela ainda estava em reforma, das 6 às 8. E depois eu fazia uma Uhum. escolinha de futebol, era das 8h15 às 10, porque era tudo no mesmo bairro, era bem pertinho de uma Ah, para sim. outra. Então, eu comecei Então, assim. e se fosse direto, o contrato direto com a escola, como é que funciona? Você sabe? Você chegou a conversar com alguém lá das Eu escolas que você passou? já cheguei a Como- ver, assim, nos aplicativos, que eu sempre estou de olho, né, nas vagas. Uhum, E sim. aí eu via que tinha funcionário que trabalhava no horário que as crianças estavam lá, só que sempre Uhum, tem um cleaner que vai depois para dar aquela limpeza mais pesada, passar mop no corredor, sabe? Fazer outros sim. tipos de trabalho assim. Então tem essas duas opções. Mas como terceiro, só depois mesmo que fecha. E essa escolinha de futebol, eles estavam assim, era das 6 da tarde até 9 horas da manhã, eu poderia ir. Então, assim, 6 da tarde Hum, fechou, eu já podia entrar. E 9 da manhã, quando as crianças iam chegar, tinha que estar tudo pronto. Então, se eu então, quisesse ir lá 5 da manhã, eu podia. Eu tinha a senha, ah, a chave, o cartão de acesso, tudo bonitinho. que Então, acho que é legal. bem flexível, né? Super flexível. Dá para conciliar vários outros empregos, né? Se precisar. Isso. Aí eu Certo? comecei com essas 3 escolas e passaram assim uns 15 dias, eu tava com o dia todo disponível, né? E eu tava naquele Uhum. ritmo do restaurante, trabalhando 13 É. horas por dia. Então eu falei pra ela, você não tem mais escolas que eu possa trabalhar? Ainda ela Uhum. falou, não, mas você tá trabalhando muito, você vai ficar cansada. Falei, imagina, eu quero trabalhar. Fiquei muitos meses em casa sem fazer nada. Aí ela me passou essa escola, então, que era no horário do almoço. Era 1 hora e meia Uhum. só. Mas igual já expliquei como funcionava. E também peguei uma escola de manhã. Aí eu fiquei com a carga completa. Essa escolinha de Uhum. manhã, ela funcionava de uma maneira diferente, porque é uma escola de crianças com deficiência, e elas Uhum. dormiam lá durante a semana. Então eu Ah, limpava o andar de baixo durante 1 hora, e aí quando as crianças no andar de cima eram os quartos. Então quando elas desciam para a escola, aí eu subia e limpava o andar de cima, que tinha os quartos, banheiros e tudo mais. uhum. Então, assim, gente, tem, sabe, várias opções. Você tem que perguntar, tem que ser cara de pau, e, Sim, enfim. tem que pedir, tem que mostrar interesse, né? Uhum. E ainda ela ficou, assim, Então, impressionada, porque ela falou que era muitas horas, assim, que eu tava trabalhando. na verdade, você acha que compensa mais trabalhar através de agência, talvez, então? Porque aí você pode tomar mais suas horas e ganhar mais É, dinheiro no fim do mês. sim, tem mais flexibilidade, tem mais opções de escolas. Eu acho que Uhum, compensa mais por isso, sabe? Igual você falou, consegue fazer mais. Se for direto com a escola, vai ser aquele horário fixo, né? entendi. E agora, e quando é férias escolares, as escolas estão fechadas, você também tem que ir lá limpar ou você também pode ter. Porque você tem filhos ou não? Não, 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 não. ainda não. Então, ainda não, né? Mas, por exemplo, se eu sou mãe e estou lá faxinando a escola, porque a Uhum, nossa preocupação é assim, aqui tem férias escolares o tempo todo, né? Não é igual uhum, no Brasil, que é em julho e dezembro e beleza. verdade. E na Páscoa. Não, aqui, assim, tipo, de 12 em 12 semanas tem um half term, que é uma semana, e depois, às vezes, quando é Páscoa, é 2 semanas e meia.
Então, de tempos em tempos, a gente tem que pedir férias no nosso Uhum. trabalho, né? É. E é super difícil conciliar. Quem trabalha lá na faxina, tem esse também, essas férias junto com a escola? Você sabe como é que é? Tem sim, e até você chegou a comentar, né, com essa questão de mães, tinham algumas Uhum, colegas de trabalho que elas tinham filho naquela escola que elas limpavam. Por quê? Elas uhum, procuraram um trabalho próximo da casa delas. Então, ela isso. limpava onde o filhinho dela lá estudava. O que Uhum, acontece? Por exemplo, no half term da Páscoa, são 2 semanas e meia. Então, é. eles colocam no seu schedule 1 semana e meia de férias, você recebe para ficar em casa, e aí é de Uhum, acordo com o tempo que você tem de empresa, tudo proporcional. E 1 semana, eles falam que é o deep clean, que é aquela limpeza uhum, mais profunda mesmo, né? Aí você sim. vai limpar. Nossa, aí é chato essa semana. Eu falo, meu Deus, por quê? Tem É que limpar a faxinão, né? parede, É. faxinão. É limpar a Uhum, parede, deixar a parede branquinha, limpar todos os vidros, limpar o teto, arrasta móvel. É bem puxado. uhum, Só que pelo menos na empresa que eu trabalhava, eles faziam assim. Ó, Débora, de segunda a sexta você tem que fazer tantas horas e deixar a escola impecável. O que que eu poderia uhum. fazer? De segunda e terça, eu fazia o dia todo e terminava meu trabalho. Eu falava pro meu supervisor, terminei. Hum, Aí ele ia lá na terça-feira à noite, falava ok, o resto dos dias eu ficava em casa. E recebia a quantidade total da semana, entendeu? Aí vai de aham. você. No verão, por exemplo, eu fiz isso. Eu falei, o quê? O calor que tá aqui um pouquinho a gente tem que aproveitar. Então, no verão era. Calma, a gente teve o half term, né? Tem o da Páscoa, tem o do verão, que daí acho que foram umas 6 semanas, né? É É bastante. longo. Que Aham. foi tipo meio de julho até 1º de setembro. Aí eles também É. fizeram um calendário que tinha várias escolas. E aí eu me organizei, trabalhei de segunda a quarta, aí quinta e sexta eu Aham. ficava em casa, sabe? Aí na outra Não, semana também, eu fiz segunda, quarta, quinta, sexta fiquei em casa e aí tinha o direito a 2 semanas de férias. Então dá pra é, se organizar bem legal. Desde que o seu é, trabalho fique pronto, você recebe e né? não tem problema. É bem flexível, né? Uhum, bem flexível. E Então se qual que você é o nome tiver dessa aqui, agência? Porque essa sua agência era muito boa, ah, né? é Vervia, só que ela atende só a região de Surrey. Ah, tá. Bom, Então então é Kingston, aqui onde eu moro, para baixo. a dica é procurar pelas. Bom, aí a pessoa tem que ver o que interessa, né? Se é Uhum, um contrato só com a escola, ou se a pessoa quer bastante volume de trabalho, então procurar por agência, mas que isso, existe essa flexibilidade de você existe. fazer seu próprio horário, dependendo, né? Aquela da escolinha de futebol, você podia ir no horário que era mais conveniente para você, Uhum, contanto que 9 horas da manhã o negócio tivesse limpo, isso, né? E exatamente. durante as férias escolares, se você quiser lá todo dia limpar um pouquinho, pode, ou se você Uhum, quiser dar o sangue em 2 dias, você termina o trabalho. Existe isso essa mesmo. flexibilidade que é ótimo para quem tem filho e É. precisa, Ou quem vai né? viajar, não Quem vai sei. viajar. Muito bom. Isso, muito bom. Aí tem um outro half term em outubro. Aí esse não tem deep clean, então você fica as 2 semanas de férias recebendo. Recebendo. E Então, depois em dezembro. o seu contrato não era de 0 hora. O seu Não. contrato Não, na era. verdade, ele era 0 horas, só Uhum. que por 6 meses. Depois, eles faziam uma Hum, média de quanto você trabalhou e aí faziam um novo contrato. Só que mesmo assim, você ia entendi. receber 28 dias de férias por Ah, ano, né? então, olha que legal. E então, aqui ela está perguntando assim, ó, e nas férias de verão da escola, vocês trabalham e recebem durante as 6 semanas? Ah, então não. Daí, assim, por exemplo, como eu já tinha acabado de começar, né? Eu nem tinha Uhum, semanas suficientes para receber. Mas aí, o que uhum. aconteceu? Ele dividiram as datas para fazer o Deep Clean lá, essa limpeza profunda nas escolas. E aí, eu recebi 1 semana. Mas é porque eu tinha acabado de começar. Se você começou em Uhum. janeiro, aí em julho, você vai ter já aí mais semanas para receber. Então, Ah, depende certo, disso. Só que certo. aí Se também, você por continua. exemplo, se eu fiz o meu Deep Clean em 3 semanas, recebi uma, deu 4. 2 eu fico sem receber nada, entendeu? Uhum, Se não tiver um trabalho ali pra fazer. uhum. Se estiver dando sopa, você pode pedir mais outras escolas e Pode a pessoa pesquisar, eles vai alocam. iniciando o seu horário, né? Conforme Sim. a sua disponibilidade. Deixa eu ver aqui. Então, o salário é 9 e pouquinho, né? Se for direto para a escola, é 10 e pouquinho. Uhum.
Você viu, ou você sabe se é possível, porque às vezes a pessoa, ela quer trabalhar na escola como professora, Uhum. ou como assistente de professor, mas não tem inglês, e tem filho, quer estar ali perto do filho e tal. Existe a possibilidade de eu começar como faxina, na Tá. limpeza, e aí lá dentro eu pular para assistente de professora? Você viu algum caso assim? Olha, eu não cheguei a ver, mas eu acredito que tenha possibilidade sim. Eles são Uhum, bem dispostos aqui, né? Eles veem que você tem força de vontade, já vão pegando confiança que você tá ali. Eu nunca uhum, vi um caso, mas eu acredito que dá pra fazer sim. uhum. Falando em confiança, você precisou apresentar atestado Isso é criminal, essas importante coisas? falar, verdade. Sim, Uhum, é o DBS que eles pedem aqui, né? uhum, É, eu não sei, gente, como faz assim diretamente com o site, mas tem um site do governo que você pode fazer o seu próprio. Porque lá uhum, nessa empresa, eles fizeram pra mim, na segunda uhum, semana que eu estava lá, assim, chegou em casa por correio. É uma, uhum, como é que se diz? Uma análise de antecedentes criminais, né? Pra uhum. trabalhar em escola tem que ter. E aí, Sim. eles, no meu contrato falava que eu não ia pagar nada, porém, se eu Uhum. saísse da escola antes de 6 meses, né, do trabalho antes de 6 meses, aí eles iriam descontar 50 libras. Mas eu não sei Isso. quanto custa pra você fazer sozinho. Mas aí foi isso que aconteceu no meu caso. Eles que fizeram pra mim, eu nem. Acho que é Mas por tem que ter. esse valor mesmo. E geralmente é o empregador que faz para o Hum, funcionário. Sai até o nome do empregador, não foi? sai Você isso. adorou? Aí vem uma Isso. carta que chega na sua casa e vem o nome do Uhum. empregador, todos os dados lá que você passou. E teve essa escola que eu ia de manhã, quando eu chegava, eu tinha que digitar num sistema para fazer um login o número do meu DBS. Eles Ah, pediam. Então tem que ter. tem que Ainda ter, bem que você porque você está perguntou. trabalhando com criança, ambiente escolar É. ou em asilo, essas coisas que precisam. Mas Uhum. do Brasil e da Itália você não precisou apresentar. Não. Ela só pergunta os endereços que eu morei nos últimos 5 anos. Aí eu Uhum, passei o endereço da Itália e o endereço do Brasil. Como que ela uhum, verifica as coisas, eu não sei. Mas eu só uhum. passei meus endereços. Certo, certo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma lista aqui de perguntas. Deixa eu ver se eu passei por todas. A Tá. entrevista, então, foi super tranquilo, né? Uhum. Eles sabem que a pessoa não tem inglês. E lá na É, escola, para você, quando eles estavam te orientando, foi tranquilo? Eles tinham paciência? Você sofreu alguma coisa porque você não falava direito? Como é que foi? tá. No primeiro dia, eles fazem um treinamento. Depois, Uhum, pessoal, se vocês quiserem ir no meu Instagram, eu deixei alguns destaques salvos. Aí tem lá, uhum, trabalho na obra, trabalho um que no coube trabalho na escola. Olha lá o uhum. trabalho um. Eu mostro tudo como era. Então, quais produtos que eu utilizava, tudo. Dá uma olhadinha lá. Ah, que E aí legal. eles dão um treinamento no primeiro dia. Porque tem Uhum, químicos, né? Várias coisas. Aí, nesse é. caso, como eu disse, tive sorte, porque ele era português, né? Português de Uhum, Portugal, então a gente conversou em português. Só que eles têm paciência, gente, porque eles sabem que tem muito imigrante. Então, o é. pessoal que trabalhava lá era da Romênia, da Polônia, tem gente que não fala inglês muito bem, até da China tinha uma moça. Uhum, Então, eles têm paciência até que esse momento de explicar. sim. Depois, a maioria das escolas, né, que eu fiquei, depois dessas 2 de manhã eu saí, depois posso ficar lá porque fiquei só nas da tarde. Então eu só vi o Uhum, pessoal, tipo, só chegava, falava bom dia pro pessoal boa tarde, né? O pessoal da recepção, uhum, entrava, fazia meu serviço e ia embora. E eu não tinha contato com eles. Só uhum. depois, em outubro, eu virei supervisora da equipe da escola da noite. E Ah, aí nossa, super eu tinha que ter um rápido! inglês. É, aí não E teve como é que jeito. surgiu essa oportunidade? Como é que foi? Tá, vamos lá. Então comecei em junho. Trabalhei todos esses meses. Quando chegou setembro, as escolas, né, voltaram das férias. E aí a escolinha de futebol ficou fechada por causa do Uhum, corona. Não entendi nada. Voltou às escolas, mas a escolinha de futebol fechou. E essa uhum, escola que estava em reforma, as classes, né, abriram. Então uhum, ali eu comecei a fazer mais horas. Então, mais uma pessoa foi trabalhar comigo na primeira escolinha. Então, eu fazia das 4 às 5. E uhum. a outra começava umas 5h15, que era bem pertinho, e até 11 horas da noite. Porque era uma Nossa. escola muito grande. Uhum, E aí eu comecei, trabalhei o mês de setembro inteiro. E aí em outubro uhum, surgiu a oportunidade. O supervisor veio conversar comigo, né, o gerente. Falou que ele ia me colocar como supervisora da equipe, porque eu já estava lá, tinha acabado de começar, né? Mas uhum, eles pegaram essa confiança em mim e aí aumentaram minhas responsabilidades, além da limpeza. Nos destaques lá eu conto tudo que eu fazia também.
Mas aí o que Uhum. acontece? O zelador da escola, aí ele tinha mais contato comigo. Então ele era Sim. inglês, um senhor inglês. E aí eu chegava e ele Uhum. falava, né? Débora, hoje tem que fazer isso, isso, isso. Amanhã, tal, tal, tal. Hum, Aí eu já tive que ter mais assim, contato mesmo com o inglês. sim. Ah, que legal, mas foi uma oportunidade legal também para Foi. você dar uma forçada para aprender Sim. mais. Porque aí, tipo, não tinha Olha. jeito. Eu tinha que entender e passar para os outros, né? Então a minha Uhum. equipe tinha dois portugueses. Aí tudo a gente fala português, né? Mas Uhum. tinha também outras pessoas de outras nacionalidades que aí eu tinha que falar inglês. Mas assim, a Sim. gente, é aquele contato que não tem muito segredo, né? Aquele inglês que a gente Uhum. vai, como é que se diz? Do dia a dia, né? Da Ah, rotina. sim. Você vai se virando. No desespero, a gente se vira, né? É, e aí teve até um dia que ele teve que reunir todo mundo, e aí esse inglês foi fazer é um procedimento que tem como se fosse uma brigada de incêndio, sabe? Que tem nas Uhum. empresas. Sim. Aí ele falava, ó, se acontecer alguma coisa, vocês vão falar com a Débora, vocês vão encontrar a Débora no ponto de encontro, falando Sim. tudo em inglês, todo mundo olhando pra mim. Falei, meu Deus, tomara que essa escola nunca pegue fogo. Aí você liga pra esse número, você liga pra mim, liga pros Uhum. bombeiros, aí todo mundo. Eu falei, meu Deus, tomara que isso nunca pegue fogo. Eles levam bem a sério esse negócio de treinamento Sim, de incêndio, é. é, E o que aconteceu? O que fez você falar, não quero mais trabalhar na escola, eu quero ir para a obra agora? Como é que tá. foi isso, essa Aí transição? fiquei o restinho do ano, tava tudo bem. Eu gostava do trabalho, sabe? Ou, não sei se Uhum, o pessoal tem curiosidade de saber se é puxado, se é cansativo. Eu sentia muita dor nas costas porque a gente fica aspirando muito. Então fica naquele movimento do aspirador. E eu é. não sei, gente, para quem não tem filhos aqui, as escolas todas são com carpete. E aí, vocês imaginam que é uma sala de tipo terceira série fazendo coisinha de Natal, de glitter? Quando o glitter cai no carpete, gente, não sai nem com reza brava. E você fica lá no aspirador, olha, é complicado, mas assim, É nesses puxado. detalhes, sabe? É verdade. E eles eram bem exigentes. Se tivesse alguma coisa errada no outro dia, eles chamavam atenção. Tinha um Uhum, caderninho que eles anotavam. Então, tipo, ó, tal sala não foi aspirada corretamente, sabe? Eles eram bem uhum, chatos. Então, no dia que eu vi aquele monte de glitter, eu falei, meu Deus, eu vou ter que aspirar isso aqui, senão vai ter bronca uhum. amanhã. Como eu tava É, como supervisora, eu não queria ficar levando bronca, né? Aí, claro. enfim. Mas assim, era mais assim, eu doía muitas costas por conta do aspirador. Então, imagina aspirar um Uhum. monte de sala de aula com carpete, sabe? Mas era, Mas, dava pra levar, não era tipo, meu Deus, é o fim do mundo. Aí mas, trabalhei Débora, normal. Ah, claro. na obra, não é mais pesado ainda? Aquela Não. sujeirada de Não obra, é, aquela você acredita? poeira. Ah, Não explica é mais então. pesado. Aí eu fiquei até dezembro, né? Em dezembro tem uma semana lá do Deep Clean, depois vem férias. E quando Uhum, vieram as férias, era pra gente voltar a trabalhar dia 4 de janeiro. E o que uhum, aconteceu? As escolas não voltaram. E aí eu poderia receber o furlough, que é o benefício do governo, que está pagando até 80% do seu salário. Só que sim. acontece, a escolinha pequena que eu limpava 1 hora só por dia, continuou aberta. E a outra, que era minhas milhares de horas, estava fechada. E a empresa falou: Ah, Débora, como tem uma escola que está aberta, você tem que trabalhar e você não vai receber o benefício. Só que aí para mim não compensa. Tipo, Porque, eu vou é, perder 7 horas que eu fazia à noite, vou receber 1 hora só. Aí eu conversei é, com eles, vi, né, vi se não tinha como. E aí realmente não teve como. Eu falei, vou ter que procurar outra coisa, não tem jeito. uhum, E aí, sim, quando anunciou que talvez ia voltar só em março, todas, falei, não vou ficar esperando, gente. sim. Só que aí, como eu já tinha, até contei lá na minha live, não sei se vocês viram, Eu mas aí eu vi. já tinha feito o SES Card antes, né, no ano passado, porque minha amiga Uhum, já estava falando, porque, por exemplo, na escola, algumas semanas em julho, teve casos do Covid, e aí, tipo, uhum, do nada, numa terça-feira, ó, a partir de amanhã não é pra vir, nem eu. Foi uma outra equipe pra meio que desinfectar o lugar. uhum, E aí eu fiquei em casa quarta, quinta e sexta, tipo, sabe, sem uhum. receber. E aí você É, começa a ficar meio instável. Aí minha amiga ai, falando, Débora, faz o SES Card, faz o SES Card. Aí eu fiz, e que bom, né, que eu fiz, porque daí quando chegou janeiro eu já pude começar a procurar. isso mesmo. Então, uma outra dica importante aqui é mesmo que você não esteja com isso em mente, faça o bendito do cartão, né? Uhum. Que a Débora explicou tudo na live de sábado que ela fez. Quem não, eu pedi para vocês assistirem, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, assista, né? Que você explica direitinho. É,
Agora, puxando para essa parte da obra, então, algumas coisas que eu gostaria de esclarecer. Por exemplo, esse SCS Cards, né? Isso. Existem vários tipos para cada função que existe numa obra, né? Uhum. E você tem um que é vermelho, que é para área, para quem precisa fazer limpeza. É possível trabalhar na limpeza sem ter o cartão? Ou tem que ter o cartão, senão você não consegue? Tá, vamos lá. Esse vermelho que eu tenho, todo mundo quando faz, tem ele porque ele é um provisório. Só 6 meses que ele Tá. dura. Tá? Uhum. Depois desse período, aí você tem que fazer o outro cartão. Daí você Uhum. pode se especializar, enfim. Mas aí o Uhum. primeiro, igual meu marido que é labor, ele também tem o vermelho e eu, tipo, que é um provisório, tá? Uhum. É o Tá. que acontece. Você consegue, mas é muito mais difícil. Em julho, como eu expliquei pra vocês, que eu tava fazendo esses trabalhos de manhã, só que era muito longe de casa. E Uhum. aí, quando veio, bem no meio, no comecinho de julho, teve esse caso de Covid, fechou a escola, ficou naquela coisa instável, eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar outra coisa para eu ficar de manhã e deixo a Uhum. escola à tarde, porque se fecha, eu tenho um salário da manhã. E aí, eu Uhum. fui pro Indeed de novo. Fica a dica, gente. Uhum. O dia que ele falou para mim, na terça-feira à noite, Débora, a partir de amanhã você não vem mais, eu já sentei naquele Indeed, já comecei a procurar, me candidatei para um monte de coisa. Uhum. Cleaner, aí eu procurei, tipo, só cleaner, sabe, assim? Sim. E aí, Uhum. na quarta de manhã, a moça me ligou e era pra limpar um site, um escritório de uma obra. Só que eu nem sabia. Quando eu fui lá, daí que eu vi que era obra. E aí não Uhum. precisa do CSS Card nesse caso, por quê? Porque é A dentro do obra, escritório. isso, porque Ah, é certo. uma reforma da estação de underground, porém o Uhum. escritório fica 3 quarteirões de distância. Então, eu não Uhum. vejo a obra em si. Entendeu? Eu fico só Certo. lá no escritório, sala de reunião, só onde os gerentes ficam, os engenheiros. Então, eu limpo a Uhum. sujeira, porque eles vêm da obra pra cá, né? Pisa lá, fica Uhum. aquela coisa, Sim. tudo, mas eu não estou na obra. Então, nesse caso, eu não precisei do cartão. Certo. E sempre tinha vaga. Ela falava pra mim, Débora, tem uma vaga, mas precisa do cartão, precisa do cartão. Então, assim, eu falei, por enquanto eu vou ficar de boa aqui, essa aqui que não precisa mesmo e Uhum. continuo na escola. Aí quando eu fiz o cartão, até falei pra ela. Falei, olha, eu fiz o cartão agora. Se tiver alguma vaga, talvez você pode me dizer. Ela me Uhum. ofereceu algumas vagas, só que eu tava muito apegada na escola, sabe? Eu não queria Aí você sair. virou supervisora, aí É... ficou Aí eu falei, não, tentada, né? isso. Ficou Eu falei, agora não é o dividida. momento, vou continuar aqui. Aí ela me Uhum. ofereceu em outubro mesmo, eu virei supervisora no 1º de outubro, no dia 20, mais ou menos, ela me ligou, falou, tem uma vaga muito boa, você não quer pegar? E eu falei, não, agora eu virei supervisora, eu não vou. Então, tu pode ver que na obra, gente, sempre tem vagas. E tem vaga. É, obra é uma das funções que não parou, né? Não, Assim, não. Teve obra que nem parou, nem no primeiro lockdown, continuou trabalhando. e que raio de cartão que é? Que você tem que fazer uma prova, né? Isso, uma Que, prova. que tipo de pergunta que é feito? Porque você, na sua live, você explicou que tem um, dá para estudar, tal, e Uhum, as perguntas que estão ali que você estuda é a pergunta que vai cair na prova, né? isso. Mas que tipo de pergunta? É sobre segurança no trabalho? O que que Uhum. é? É Hum. basicamente segurança no trabalho. São mais de Uhum. 700 perguntas, e aí no Uhum. dia da prova vai cair 50, sabe? E aí Uhum. são perguntas, por exemplo, assim: eles colocam 4 fotos de pessoas usando equipamento de proteção. Aí pergunta em qual imagem está correto. Aí você clica Uhum. lá, tipo, capacete, tudo bonitinho. Ou, por Uhum. exemplo, nossa, esqueci de falar, extintor de incêndio. Tipo, Sim. qual o extintor azul serve para apagar qual tipo de fogo, sabe? Tipo, essas Ah, coisas assim. Tem umas uhum. perguntas, que mais? De comportamento, por exemplo. Você é o labor da obra. Se o seu amigo Uhum. pede para você dirigir um maquinário que você não tem especialidade para isso, o que você faz? Aí estão, tipo, 4, 5 opções, sabe? Fala que Uhum. não pode. Segundo, chama o gerente, sabe? Essas coisas Uhum. assim, de Sim. comportamento, para você saber o que você pode e o que você não pode fazer na obra. Tem assim, o seu colega de trabalho pede para você subir no andaime, mas sem proteção porque tá com pressa. O que você faz? São umas Uhum. coisinhas assim. Tem também, Entendi. se você trabalhar no sol, qual tipo de doença você pode pegar? Tipo câncer de pele, sabe? Umas coisas Uhum. assim. Entendi. Bastante bom senso, mas tem que dar uma estudada, né? Sim, tem que estudar, porque tem coisas mesmo que a gente
não sabe alguns nomes de algum produto, alguns procedimentos, né? Então é Uhum. legal dar uma estudada assim. Tem coisa que é muito óbvia, né? Tipo, Uhum. mas é legal estudar. E é tudo em inglês, então você já está praticando seu inglês também, né? O texto é em inglês, mas você pode escolher Uhum. o áudio português de Portugal. Mesmo durante a prova. A prova. Mesmo durante a Ah, prova. E aí no, é a mesma no... voz, são 3 vozes diferentes, né? Uhum. E aí durante a prova são as mesmas vozes do aplicativo. E tem vários idiomas, viu, gente? Não só o português. Uhum. Tem um Ah, monte. então na hora que você está estudando é a mesma voz, não, porque Uhum. português de Portugal às vezes é complicado também de É, entender, né? Então que é bom sim. que você já acostumou com o mesmo sotaque. Às vezes eu tava ali, né? Você fica lendo a pergunta em inglês e escutando em português de Portugal. Às vezes Uhum. ele falava, eu não entendia. Aí eu olhava, eu entendia mais o inglês escrito do que o sotaque deles. É bem complicado, gente. Mas É, mas, é, você vai é aprendendo. legal que você já dá uma treinada também no vocabulário, que é mais É específico, ótimo. você vai escutar, né, na obra. Uhum, Então, a dica de fazer o cartão, você tem que fazer o cartão, mas tem que tentar já procurar um emprego nos próximos 6 meses, porque ele é só válido por isso. 6 meses. Ah, mas tem uma coisa. Você faz Hum. o cartão hoje, por exemplo, fiz a minha prova hoje. Só que eu vou Uhum. pedir o meu cartão, porque você tem que solicitar o seu cartão depois, para Uhum. chegar na sua casa. Se eu pedir depois de 3 meses, ele começa a valer com a data que eu pedi. Então isso é bom também. No meu caso foi isso. Ah, Eu pedi o meu cartão só em dezembro. Então ele e começou a você valer fez em em janeiro? dezembro. Eu fiz em outubro. Ah, tá. E você sabe quanto tempo que dá? Assim, eu faço a prova hoje, se eu pedir daqui a 6 meses, pode ou tem um prazo de validade? Olha, eu não sei. Não sei te informar. Não vou falar, né, Tá. para não falar coisa errada, não sei. Sim, Mas no sim, meu sim. caso, eu fiz em outubro, pedi em dezembro, e aí ele chegou com a data de emissão dezembro, vale até junho. Ah, que legal. E aí você tem outra prova para fazer, então. Se você quer continuar na obra, você tem que fazer outra Isso, outra prova. prova. Mas Entendi. ainda nem sei como é muito bem, mas já tô aí no meio, vambora. Uhum. Ah, é, agora você está lá dentro, fica também mais fácil de saber, né? É, Exatamente. E também as outras vagas, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. uhum, Mas é, quando o cartão, né? Você abaixou o app, você estudou, falou, agora eu tô pronta. Onde que uhum. é? Onde que faz prova? Ah, legal. É assim, tem vários centros espalhados por todo o Reino Unido. Aqui no Uhum. meu bairro, por exemplo, é no mesmo prédio, no mesmo lugar que você faz a prova teórica para tirar carro, né? Para tirar a carteira de habilitação. Hum. Então são centros assim que tem só para fazer provas. Então você entra no aplicativo, no aplicativo não, no site, desculpa, coloca o seu Uhum. postcode, coloca o seu bairro e procura o mais próximo para você. Então, assim, às Ah, vezes o que pode acontecer, o mais perto de você, só tem daqui 2 meses. Aí eles ficam com um uhum. ranking, assim, de relações. A segunda opção mais próxima, tenho da semana que vem. A terceira opção mais Uhum. próxima, eu tenho daqui uma semana. Então aí você pode escolher. Mas são lugares assim, igual esse que você faz a prova teórica da carteira de motorista. Ah, porque é no computador, né? E sai É no na hora o computador. resultado? Sai na hora. Você chega Ah, lá, apresenta o seu documento, eles já uhum. fazem uma consulta lá, já manda você entrar numa salinha. E quando eu fiz até, já tava com essa questão, né, de Covid, enfim, tinha bastante gente fazendo, só que daí eles colocam, tipo, bem separado, tem distanciamento e Sim. tudo. Aí você Uhum. já vai pro computador, ele manda você confirmar seus dados, começa a prova. Nesse caso, né, Uhum. você põe o fone para ir ouvindo lá o áudio. Terminou a Uhum. prova, você só levanta a mão. Lembro que daí o senhor falou, ok, pode levantar. E aí você vai pra recepção. E aí você fica esperando, lá eles dão um papel pra você. E aí eles não fazem cara de paisagem, sabe? Tipo, só te entrega, assim. Aí você fica tipo, será que eu passei, né? Aí você abre, aí vem lá. Tipo, você passou, você acertou de tantas, né? São Uhum. 50, você tem que acertar ali pelo menos 45 ou 46, eu não lembro, acho que é 46. E Nossa, é aí bastante. é bastante. E aí embaixo ele mostra quais foram os temas que você errou. Não mostra quais perguntas, mas quais Hum. temas. Uhum. E Olha, aí você já, com interessante. essa carta, meu marido foi assim, ele pegou a carta meio-dia, veio Uhum. pra casa, começou a procurar vagas no aplicativo. 2:30 da tarde, gente, eu não tô zoando. Ele já estava contratado. Com essa carta só. Só com a carta, sem o cartão ainda Sim, emitido. sem o Ah, cartão. A pessoa, ele foi procurando vaga. E tem muitos anúncios que colocam um número de telefone. Então ele foi mandando um WhatsApp.
Aí a pessoa Ah, respondeu, falou, ó, preciso de alguém para começar amanhã, você pode? Daí ele, posso, né? Vambora. E aí era próximo à nossa casa também, tudo certinho. Aí ele falou, ó, eu não tenho cartão ainda, eu tenho só o papel. Aí mandou a foto, ele, ah, tudo bem, com isso daí uhum. pode começar. E aí Nossa, quando que chegou o maravilha. cartão, daí ele mostrou, né? Aí ele levou o cartão para RH. Mas então, isso é muito bom. Quem já tá É, precisando pra agora, né? isso. E ele nem falou no telefone, então foi pelo WhatsApp, foi Tudo no mensagem WhatsApp. escrita. Olha lá, Uhum. pessoal, quem tá morrendo de medo, que não fala inglês, que não quer Isso. fazer entrevista, pelo amor de Deus, dá para fazer até pelo WhatsApp, E ele já né? mandou Olha que assim, tipo, maravilha. ó, vi a vaga tal, no Indeed, tenho interesse, Uhum, tenho disponibilidade, não falo inglês. Mandava assim. uhum. Ah, olha, que Aí até maravilha. quando a pessoa respondeu tudo, daí ele falou, eu não falo inglês, tipo, sabe, para ficar reforçado. Uhum, Aí o cara sim, falou, quais idiomas você fala? Aí ele falou, eu falo português, italiano e entendo espanhol. Daí o cara, tudo bem, não tem problema. Você pode olha que começar? maravilha. Posso, então vem. Então, nas O obras, pessoal está assim, desesperado, tem muita então, vaga, né? muita vaga, muita vaga. Então, agora, conta da sua de limpeza, então. Como é que é esse negócio de limpeza em obra? Não é só em escritório, onde tem os engenheiros e tal, Uhum. é na obra mesmo, né? Eu vi na sua live que você fala, ah, tem que limpar essa sala, tem que tirar passa a vassoura, é isso? Ah, tá. Tirou. Nesse Uhum, caso, quem limpa a obra mesmo são os laborers. Que, igual uhum, a Suelen, que fez a live comigo, ela trabalhou como labor por 3 dias. E uhum, tem a minha função, né, de cleaner mesmo. uhum, O que que eu faço, assim, gente? Você falou, não é mais pesado? Todo mundo acha, né? Eu mesmo falei, uhum, meu Deus, a obra vai ser muito puxado. Não. Eu limpo as áreas, assim, comuns da obra. Então, sim, limpo os uhum, escritórios, salas de reunião. O que é diferente é assim, o ambiente. É um ambiente empoeirado, né? Você uhum, vai sair de lá toda branca, minha calça, minha bota fica tudo empoeirado, mas não é um uhum, serviço puxado. Porque uhum. o gerente não vai ser igual lá na escola, falar pra mim, esse carpete não está bem limpo. Porque, gente, não tem como ficar 100%, sabe? Então, quem tem os tiques aí de mania de limpeza, não É bom adianta. que trata, né? É, verdade. Então, lá, por Ah, exemplo, que eu limpo essas partes, limpo o refeitório também por conta do Covid. A pessoa levantou, que comeu, já vou lá e já limpo, fico sempre atenta, de uhum, olho limpando, né? sim, uhum, E os banheiros, basicamente isso. As uhum. maçanetas das portas, eu troco o sabonete, reponho o álcool em gel, mas eu mesma, eu estou dentro da obra, mas eu não estou limpando a obra em si, entendeu? Uhum, certo. Quem é a minha função, que é o wafer, é cleaner. Tipo, cleaner igual eu, assim. Quem vai limpar a obra são os laborers, que é outra Uhum, função. certo, entendi. O pesado O pesado. É. é outra coisa. Você é limpar a cozinha, limpar banheiro, Uhum, limpar as áreas incomuns e tal. sim. Entendi. E o meu Então, horário é. Ah, desculpa. isso, fala. Não, é Pode full falar, do teu lado. time, né? Então tem os part-times e o meu é full time. Então, como eu continuo naquela obra que eu comecei em julho, que eu limpo de manhãzinha, então 6 da manhã já tô lá pra limpar, deixar tudo Uhum, bonitinho. Aí lá uhum, também eles foram super flexíveis comigo, porque lá eu tenho 3 horas pra fazer por dia. E aí eu falei com o uhum, gerente, olha, eu posso começar assim que vocês abrirem, porque eu consegui um outro trabalho. Aí ele ainda falou, uhum, nossa, como essa menina trabalha? Que eu sempre falava da escola, falava das coisas pra ele. Ele, tudo bem, uhum, pode. Então eu vou bem de manhãzinha. Tipo, ele chega com o carro, eu chego atrás dele, já entro, já faço o meu serviço uhum, e vou embora. Aí eu vou pra essa outra uhum, obra. Lá eu começo às 9. E é das 9 às 5. Quando eu vi o anúncio, era das 8 às 5, só que aí pra mim não dava tempo. Aí eu uhum, perguntei, cara de pau, gente. Mandei o WhatsApp também, foi por sim, WhatsApp, viu? Nem foi por aplicar, assim. Falei, uhum, olha, tenho disponibilidade, tenho interesse, essa vaga ainda está disponível. Aí ele, sim, está. Daí eu falei, eu poderia começar às 9? Aí ele, tudo bem, uhum. pode. Então, tipo, não Ah, custa você perguntar, só sabe? negociar, exatamente. Quem não chora não mama. A gente tem É, que falar, né? Tem que exatamente. pedir, tem que falar que está disposto, fazer Uhum. um bom trabalho, e aí você vai É. negociando coisas E melhores. aí eu fiquei até pensando, nossa, mas são muitas horas para ficar aqui, né? E Uhum, aí, gente, tipo, tem momentos que eu não tenho nem o que fazer. Aí eu fico procurando o que fazer, entendeu? Aí vou no banheiro uhum, de 10 em 10 minutos, tipo, sabe? uhum, Porque, né, tem que fazer meu trabalho. E sabe o que que o gerente falou para mim ontem? uhum. Ele perguntou se eu troquei o piso do chão da cozinha. De tão limpo que tá.
Você acredita? É Porque eu isso não aí. sei, a brasileira, né? Você sabe como que a gente é. A gente tem essa mania mesmo de limpeza, É. tudo. E aí, aquele refeitório, quando eu cheguei, tava uma cor suja, encardida. Eu falei, joguei uma água sanitária lá no balde, esfreguei, A gente já limpei. quer jogar uma água, né? Já quer puxar com o rodo, esfregar com a vassoura, mas... Aí ontem ele chegou, olhou, daí ele... Do you change the floor? Tipo, né? Você Olha trocou o só, chão. Tipo, que aí eu fico, good gracinha, job, good bichinho. job. Tipo, ele tá adorando o meu trabalho. Porque Isso tem pessoas mesmo. também que são bem relaxadas, vamos combinar, né? Uhum. Então a pessoa vê que já é um lugar meio sujo, já só dá aquele tapinha e pronto. Dá uma de inglesa, né? Só joga É, a só. sujeira debaixo do tapete. Não, é isso, por Exatamente, isso eu que a tô gente se limpando. destaca, né? Por isso que a gente se destaca, porque se você faz o bom, você só precisa fazer o bom trabalho. Verdade, Fazendo um bom Luciana. trabalho, sempre vai aparecer com mais coisas, né? Uhum. Então, você não é contratada da construtora, você é uma Terceira. agência Isso. que arranja as obras para você. Então, quando Uhum, acabar isso essa mesmo. obra, todo dia você vai para essas mesmas obras. Quando acabar essa obra, você já vai ser alocada para outra obra. É isso, assim que Exatamente. funciona. É assim mesmo. Entende? E lá dentro você é super esperta, você já viu outras coisas que você pode estar fazendo, né? Assim, Uhum. outras funções que vão. Quanto que você ganha lá? Quanto que ganha um iniciante nessa função de limpeza? Nessa Então, função, até estava conversando com a Suelen, né, sobre isso. uhum, É assim, gente, não aceite menos do que 10 por hora. uhum, Tem lugar que está oferecendo um pouquinho menos, mas você procura, você consegue 10, 11, até 12. Então você não uhum, vai aceitar menos, entendeu? Então uhum. é nessa média, de 10 a 12 libras por hora. Por isso que eu falei que na parte financeira compensa bastante. O É mínimo tá verdade. 8,72 hoje, né? Uhum. Então Olha, tá compensa. boa. É. É. E, e quais outras coisas que você pode estar fazendo lá? Então, assim, além da faxina, porque tem outras funções. A sua amiga que Sim. você conversou na live, ela já mudou, né? Para outra coisa, Uhum. porque tem várias outras funções lá dentro que você pode estar Pode fazer. ganhando mais e tudo mais. Quais outras coisas que estão te interessando, assim, que você já está com o olho? Nossa, até brinquei né, na live que eu queria fazer o curso para dirigir o aquele tipo andaime, sabe? É uma Porque ganha empilhadeira, né? empilhadeira, isso. Eu tô com andaime na Uhum. cabeça, é outra coisa, empilhadeira, isso. Por exemplo, tem essa possibilidade, entendeu? E ganha 16 Uhum. por hora o mínimo para Olha só. você. Tem também a parte do escritório, por exemplo, lá tem uma recepcionista. Ela trabalha Hum, recebendo o pessoal que vai fazer entrega, funcionário sim. novo que chega. Gente, essa obra que eu tô é muito grande. É uma escola que eles estão construindo. Olha eu, aí, sempre com as escolas, né? Sempre escola, é. E aí lá tem 60 funcionários, é bem grande. Então ela fica lá, controla a entrada do pessoal, digita no computador, sabe, sistema. Então, Uhum. ó, quem sabe eu posso aí trabalhar nessa parte mais administrativa futuramente. Às vezes ela nem ganha tanto, né? Eu não É, sei. A você parte tem que usar seu administrativa. Indeed aí e Eu pesquisar vou pesquisar. É foto recepcionista lá salarial. da obra. E tem também, Olha, igual a minha amiga fez, que ela agora tem a função do Traffic Marshal, que é tipo. Como que a gente pode falar? Ela fica no estacionamento, né? Então ela controla a entrada e saída dos carros, orienta as uhum. pessoas, os pedestres. Como se fosse uma Precisou fazer. Ela falou porteira, que fez para um ficar mais curso para fácil. saber fazer os Isso. gestos, né? Os gestos, Uhum, finalizar, e faz o cadastro quando a pessoa chega com o carro. uhum. E esses treinamentos você ganha ou você tem que é igual CS Card? Você que é a Ah, não, parte, você você que que paga. paga. Isso, você que Você que paga. paga. É. Uhum. Mas tem umas agências, tem umas escolas especializadas que dão esses Tem. cursos aí, né? E tem até Uhum, escolas que tem pessoas que falam português também. uhum. Ah, e você sabe dar o nome dessa agência? Olha, eu não sei o nome, assim, de cabeça. A Rosana Uhum. colocou ali agente de trânsito, é isso mesmo a função. Mas eu posso pesquisar e aí eu deixo no comentário da live. Porque aí quem Ah, não tem segurança no inglês, né, pode fazer em isso, é. português também. E na live que você fez, que está salva lá no seu IGTV, você deixou um monte de link, tá tudo Uhum, explicado, tudo né? explicadinho lá. É uma boa opção, né, Débora? É Para boa. quem não tem inglês, para quem está Uhum, precisando de emprego agora, nesse sim. momento, porque obra está contratando, né?
tira Exatamente. logo esse cartão e já entra nesse Indeed, que Indeed é vida, né? Verdade. Tanto que eu compartilhei, acho que foi ontem, que uma seguidora disse que o filho dela, quando chegou, a gente até já tinha conversado um pouco sobre o cartão, ele chegou e já Uhum, fez a prova, só com o passaporte. E aí, uhum. quando ela assistiu minha live e viu umas explicações de como conseguir vaga, ela passou para ele e ele começou a trabalhar ontem, antes de ontem, Olha sabe? só, que Então, também foi em um legal. dia de procura no Indeed. Aí eu falei para ela, ó, entra lá e procura próximo à sua casa. Porque, gente, aqui não dá para você ficar 2 horas todo dia no ônibus, sabe? É muito E tem emprego, cansativo. tem E tem obra, emprego tem em tudo quanto é tudo. Não esquina. tem. Tudo Toda quanto é esquina esquina tem tem. uma obra. Nossa, Ótimo. olha E que aí ele legal, né, conseguiu. Eu fiquei Débora? muito feliz, muito feliz. Falei, ah, É, que bom, nossa, que você vê, uma maravilha. live já ajudou uma pessoa. Se ajuda É, uma pessoa, a já gente já tá está ótimo, já valeu a feliz. pena. E o Olha que legal. mais pessoas, assim, até compartilhei alguns prints lá, que falaram, já agendei minha prova, estou estudando. Vou, Isso, comecei a estudar, vou fazer. É é isso, isso gente, eu procurar mesmo. as oportunidades, não adianta ficar chorando. Tipo, É ai, verdade. trabalhava em restaurante, trabalhava em hotel, e agora? Tem que correr É, atrás. E é, a obra também você consegue fazer muitas horas. Então, você está precisando é, de dinheiro, você procura uma obra que faz das 6 às 6, das 6 às 7, que seja, faz fim de é, semana. Então dá isso. para recuperar aí a parte. E quem tem filhos, né, ou assim, não pode trabalhar em certos horários, sempre dá para negociar, Sim. né? Igual Sempre essa que eu dá para. faço, né, no período da manhã. Você pode procurar uma part-time que faça 3 horas por dia, 5 horas por dia. 5 horas por dia, 10 a hora, já tá bom, né? Aí você pode ficar à É, tarde com seus filhos, sei lá. Dá uhum. pra ser. Eles são bem flexíveis. Você é funcionária da agência ou você é como se fosse autônomo? Como é que funciona essa Ah, parte tá. assim, Legal, é de importante a você gente recebe falar. um olerite? Como é que funciona isso? Eu estou, nesses meus contratos, estou como autônoma. Então, assim, Uhum. eles mandam. Nessa primeira empresa que eu tô já desde julho, eu sou autônoma, self-employed, né, que a gente fala aqui. E Isso. eu não Uhum. recebo olerite, que a gente fala aqui, né? Não Sim. tem, só Uhum. recebe o dinheiro lá na conta e pronto. Nessa Uhum. outra já, eles têm até uns. Eu mandei preencher como se fosse lá na escola, eu fiz todo um contrato. Só que aí Uhum. dentro do contrato eles falam que eu sou self-employed. Só que se eu precisar, Certo. por exemplo, comprar alguma coisa, sei lá, e pedir uma referência, eles vão fazer uma carta para mim. Então eles vão falar, "Ah, Certo. Débora trabalha conosco como self-employed, tem essa referência. E Certo. tem também um site que eles vão disponibilizar todas as semanas o meu olerite, né? Que a gente fala em português. Uhum. Então aí eu vou Sim. ter olerite mesmo sendo self-employed. Tá. Então, na escola, quando você trabalhava através de uma agência para as escolas, você tinha contrato, Uhum. né? E Sim, já vinha descontado do seu salário o imposto, isso. né? National Insurance, aquelas coisas todas, né? Sim. Agora não. Agora você ganha volume total, o total, e você vai ter que Uhum. descontar e você vai ter que pagar essas taxas, Isso né? mesmo. Então agora eu Na recebo o valor escola, bruto e quando isso. chegar abril, que eu tenho que fechar o ano fiscal, eu vou ter que fazer a declaração. E aí Uhum, vai ter o cálculo lá do contador que vai fazer com o governo, eu não sei como que vai ser, que eu ainda não fiz, uhum, né? E aí eu vou ter que pagar tudo que eu já uhum, recebi referente a isso. sim, Só que, gente, pode pagar à vista ou você pode parcelar por 12 meses. uhum, Então, isso. Então, na escola, você tinha direito a férias. sim, E agora você tem direito a férias como não. self-employed? Não. Quando você Self-employed sair de não tem. férias, você não vai receber, Não recebe. Se eu né? ficar doente, por exemplo, amanhã eu não vou trabalhar. Não recebo esse dia. Uhum, Com a escola, eu certo. tinha o direito ao sick pay, né? Que eles pagam 98 por semana se eu ficar doente mais de 4 dias. Mais ou Uhum, menos assim. Como um self-employed não tem. Então, a pessoa tem que entrar já sabendo que, por exemplo, dezembro que vai ter férias. Já vai juntando uhum, seu dinheirinho, né? Para ser sua uhum, férias, seu 13º, o que for. Porque é, aqui, eu acho que o único benefício trabalhista que tem é basicamente as férias, né? é. Então, não tem 13º, não tem 14º, essas coisas. Então, você Não tem tem que um se ter, programar. não tem um terço sobre as férias lá para. É, Não tem vale nada disso. transporte, vale alimentação. Não tem, gente. É É, só o seu salário. Mas é, é bom a pessoa já saber que chega de férias, né? Tem que ter esse uhum, planejamento financeiro. certo. Então, ganha-se melhor, mas tem que ter isso aí em mente, né? O Uhum. bom da flexibilidade.
e é bom na flexibilidade, é bom que você pode ir galgando outras vagas lá que ganham mais, né? Sim, sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui. O que mais que está na minha listinha aqui? Vê aí. Nossa, Bastante já deu uma gente, hora hein? de live, na verdade. Nossa! Calma aí que tem uma Já? pergunta aqui, deixa eu ver. Tá. Com o cartão vermelho, eu posso trabalhar em outra função sem ser labor or cleaner? Depende. Depende da função. Por exemplo, a função de empilhadeirista, você tem que ter o outro cartão, né, do outro período e tudo mais. Uhum, Depende. Mas é assim, é bom porque com o vermelho são só 6 meses. Então ainda dá tempo de você se preparar para fazer, sim, né, sim. outra Uhum. Dá para especialização. entender também Como as outras funciona, funções que existem, você sim. já está lá dentro, já Ver se vai se mostra seu. adaptar. Muito bom. Nossa, Débora, olha, já está uma hora de live. Nossa, Eu passou queria rápido. agradecer muito a sua participação, sua explicação. Quem não assistiu ainda, vai lá assistir. Mexe, fuça todos os destaques, que você tem um monte de coisa, está explicando, Sim. né? Abrimos aqui duas possibilidades de trabalho, né? Para quem não fala inglês, quem precisa, vagas que estão contratando, né? Mesmo na época de pandemia, né? Tem Uhum. vaga. Então, muito obrigada, espero que tenha ajudado. Muito obrigada que você está aqui hoje, depois de um dia inteiro de trabalho, super cansada. Vai lá descansar, ficar com seu marido um pouco. Imagina, obrigada a você, Luciana. Adorei o convite. Eu acho que quanto mais informações a gente puder compartilhar, melhor, né? Porque as É, pessoas estão muito desanimadas. Gente, vamos, é, né? O que a gente puder ajudar. Igual lá, uma pessoa já conseguiu trabalhar, eu tô me sentindo super feliz. Então, isso quem tiver mesmo. dúvida, entra lá, assiste a minha live. Eu tenho vários destaques, igual a Luciana já comentou. Eu tento, gente, acho que tem o Instagram hoje em dia. Todo mundo tem perfil, todo mundo gosta de compartilhar. Só que eu gosto de trazer mais essas partes informativas. Então, assim, eu posto sobre viagens. Sim, posto fim de Uhum, semana, fazendo as minhas coisas aqui em casa, uhum. tudo. Mas eu acho que vocês vão encontrar muitas coisas assim de informações. Então, lá também eu falei sobre o seguro de vida, que eu acho que é muito importante a gente fazer. Já falei sobre o cartão de crédito. Então, é mais para esse lado aí das informações, tá? Então, quem Olha, tiver prática. dúvidas, Muito isso, bom. entre em contato comigo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que Adorei participou. muito. Desejo para você muito sucesso. Obrigada. Você vai longe. Você acabou de chegar em Acabei meio de a uma chegar. pandemia e você, olha só, já virou supervisora, né? Já mudou de emprego. Você vai subir muito rápido. Ai, amém, Desejo amém. tudo de bom para você, para o seu esposo, tá bom? E muito Muito obrigada de novo, obrigada. Débora. Um Obrigada a beijão para você. você. Beijo, boa noite, Tchau. gente. Tchau. Gente, vocês gostaram? Eu adorei. Acho que foi bastante informação, né? Corre lá no perfil da Débora, assiste a live, assiste de novo, vê ela, fuça tudo o destaque dela sobre escola, sobre obra, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.